Como eu passei no ITA, no IME, na EFOI, na Escola Naval sendo burro. Gente, meu nome é Newton, sou mãe e tutor, então vou falar para vocês o que eu fiz no ano que eu passei e no ano anterior à minha aprovação. O que eu fiz para conseguir passar, mesmo não sendo um dos melhores alunos da turma. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu percebi que tinha muita gente melhor que eu. Eu, na verdade, nunca cheguei no top 10 da turma. Minha turma tinha em torno de 70 pessoas e na outra sede do curso tinha mais 30, davam uns 100 pessoas. E eu nunca fiquei no top 10, nenhum ano que eu passei. Nunca fiquei no top 20, nunca fiquei no top 30. Eu não tinha expectativas a meu respeito por parte da coordenação de que eu ia ser um dos aprovados. Mas dentro de mim eu sabia que eu ia passar, porque eu sabia da minha competência. Mas nem sempre foi assim. No ano que eu passei, eu já tinha mais essa certeza, porque eu tinha feito um plano de 2 anos para passar no ITA, no IME, depois que eu fui reprovado ali no terceiro ano do ensino médio. Meu primeiro ano de tentativa, que foi no terceiro ano do ensino médio, foi muito desorganizado. Eu fiquei muito frustrado ao ser cortado em todas as matérias do ITA. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu desistia, porque realmente a prova me surpreendeu. Eu cheguei na prova, eu abri ela e eu realmente não sabia fazer nenhuma questão. E já era de se esperar, porque ao longo do ano eu tinha uma postura muito evasiva. Diante dos conteúdos que eu era ruim, eu fugia, eu deixava para depois, eu ignorava. E eu reforçava, ficava semanas naqueles conteúdos que eu era bom. Então eu era muito bom em matemática, eu era ruim em química, eu era mediano em física. E eu estudava muita matemática, e praticamente meu dia era todo matemática, e quando dava tempo eu estudava física. E eu tive um desempenho muito ruim. E aí foi um momento que eu percebi que eu tinha muitas lacunas na base, e eu voltei para os livros base. Então o primeiro ponto foi voltar para a base, descer um degrau. Quando você se sente desconfortável com a matéria, é porque você está tentando pular etapas. Você está tentando pegar num nível mais alto e não tem como você aprender por resolução de exercício. Se você assistir a aula do seu professor e você não entende nada, não é porque você não vai conseguir aprender aquela matéria, é porque você precisa descer um degrau, precisa pegar as coleções básicas, tópicos da física, fundamentos de matemática, Feltre, para você reforçar a sua base. Pode pegar os livros semelhantes a esses, caso você não goste. Você pode pegar o Física Clássica, o Noções de Matemática, você pode pegar o Marta Reis, tá bom? Então o primeiro ponto foi esse, fazer a minha base. O segundo ponto foi, eu decidi ter um ano infernal. Como assim? Eu fiquei com muita raiva por não ter tido um desempenho nem mediano, eu tive um desempenho horrível naquela minha primeira tentativa. Então, eu decidi que eu ia profissionalizar os meus estudos, ou seja, tratar os meus estudos realmente como um trabalho. Então, não negociar, não pensar, poxa, será que eu vou hoje para o colégio estudar? Já que eu sabia que em casa eu não tinha disciplina, então eu comecei a ir para o colégio de manhã, cedo, antes da aula, para estudar lá, porque tinha a biblioteca, lá tinha os livros onde eu podia consultar, tinha os meus amigos, eu podia tirar dúvida. Então, eu comecei a ir para o colégio todos os dias, então não tinha a possibilidade de eu ficar em casa, tô cansado, tô desmotivado. Não, não existe a possibilidade. Muita gente que eu acompanho nas mentorias negocia os estudos. Chega na mentoria e fala, Newton, eu não consegui render essa semana. E, claro, eu sou compreensivo com o aluno, eu não tenho, meu papel não é brigar com o aluno, mas se você quer passar num concurso desse, você não deve procurar suprir as expectativas de um tutor, de um professor, de um coordenador. Você tem que pensar em você, porque a minha vida está ganha. Você é que está construindo agora o seu legado. E se você está negociando os seus estudos, como você espera alcançar uma aprovação no vestibular mais difícil do país, ou em um vestibular extremamente concorrido como a AFA, a SpaceX, a EFON, a Escola Naval? Eu perguntei essa semana, e se o processo seletivo mudasse e agora você tivesse que responder apenas uma pergunta para passar no vestibular, que era a seguinte pergunta: o que você tem de diferente que os outros concorrentes não têm? Será que você teria alguma coisa a oferecer? Será que você ia poder falar que você realmente tem um conhecimento acima da média? Será que você é uma pessoa empenhada e disciplinada? Será que você é uma pessoa que tem um raciocínio lógico-matemático acima da média? Será que você é uma pessoa que é rápida? Será que você é uma pessoa que consegue lidar com as suas emoções? Porque se você não é essa pessoa e também não está fazendo nada para mudar isso, procure um vestibular mais fácil, um vestibular do seu nível, medíocre, porque você está sendo medíocre, você está sendo ridículo, você está sendo fraco, você está sendo um verdadeiro covarde, porque você tem saúde, você tem tempo livre, né? Por mais que você estude, você tem mais tempo livre do que muitas outras pessoas. Sempre vai ter alguém que vai estar numa condição pior que a sua. Então, deixe de ser covarde, deixe de ser essa pessoa acomodada e comece a fazer alguma coisa pelo seu futuro, para que daqui a 10 anos você não olhe para trás frustrado por ver que você não fez nada e veja outras pessoas alcançando os sonhos que você queria. Então, eu tive esse choque de realidade quando eu fui cortado em tudo, e foi o momento que eu falei, se eu estou aqui todos os dias perdendo tempo estudando, é melhor que eu estude e alcance a minha aprovação do que eu fazer um estudo meio merda
e não passar. Então eu falei, então eu vou vestir a camisa, vou me dedicar 100%, não vou negociar, vou chegar no colégio 7h30, vou sair 10 da noite, vou ter realmente um ano infernal. Porque dentre me esforçar pouco e me esforçar muito e ter resultado, é melhor me esforçar muito. Porque no final das contas, todo mundo vai acabar o ano cansado. Vai ter gente que vai estar cansado porque mais uma vez não conseguiu dar tudo de si e vai ser reprovado de novo, ou gente que está cansado porque se esforçou muito, mas vai alcançar a aprovação. Não existe caminho fácil na vida. Escolha o seu difícil. E o difícil que eu escolhi foi me dedicar para colher a aprovação. Tá bom? Então, outra coisa que eu fiz no ano antes de eu passar foi a base, né? Então, eu tentei 3 vezes. Primeira tentativa foi no 3º ano do ensino médio. Segunda tentativa foi o ano infernal, que foi um ano que eu falei assim, eu vou me dedicar 100%, vou me entregar aqui aos estudos. Foi um ano que eu emagreci muito, foi um ano que eu percebi que meu corpo ficou muito debilitado. E aí, eu precisei cuidar da minha saúde na minha 3ª tentativa, que foi um ano em que eu já tive um ano equilibrado. Então, eu falo isso pra você. Você que tá muito fraco nas matérias do seu vestibular, você tem que ter um ano infernal. Um ano em que você vai estudar muito, você vai dar tudo de si. E aí, depois que você preenche essas lacunas, no ano seguinte você pode ter um ano mais equilibrado. Você tem que ter um ano mais equilibrado, onde você vai agora ter um estudo com mais concentração, porque à medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo essa concentração, você vai entendendo como que você funciona, você vai se tornando um autodidata, e aí você precisa de bem menos horas para aprender um conteúdo. Quando você revê a matéria num 2º ano, você já sabe quais são os pontos que você está fraco. Eu continuava estudando bastante, estudava todas as manhãs, chegava no mesmo horário, só que à noite, no ano que eu passei, às vezes eu ia para academia porque eu percebi que me fazia bem. Eu troquei a minha alimentação, parei de comer comida processada, eu levava uma marmita com meu frango, comecei a malhar, comecei a me alimentar bem, e me alimentar bem me deu mais disposição, me fez perder aquela fadiga que eu tinha durante a tarde, porque eu comia muita gordura, porque a gordura traz aquele prazer. Você quer, na alimentação, ter algum momento de prazer, então eu comia muita porcaria. E essa gordura é difícil de ser processada, você fica empanzinado, você fica cheio de gases. Eu comia muito açúcar, né, porque biscoito é fácil de você levar e tal, e aí eu percebi, pô, tá me fazendo muito mal. E aí o que eu fiz? Comecei a trocar minha alimentação, comecei a me alimentar bem. Resultado, consegui dormir melhor, tinha mais disposição ao longo do dia, e isso me fez muito bem. Melhorou minha cognição. Quando você se alimenta bem, você melhora vários aspectos da sua saúde. E foi fundamental ter esse 2º ano equilibrado. Um ano infernal, um ano equilibrado, onde não todo dia, mas pelo menos 3 vezes na semana eu estava ali malhando. Eu abria mão de estudar depois da aula. E aí, nesses dias que eu não estudava depois da aula, eu estudava durante a aula. Porque sempre tem alguma aula que o professor vai ensinar alguma coisa que você já sabe. E aí, eu não gostava muito de faltar. Eu preferia ficar ali dentro, fazendo exercício, caladinho na minha, tá bom? Outra coisa muito importante, como eu disse, a minha aula era à tarde. Então, eu tinha um momento da manhã para fazer exercícios. E durante a noite, o que eu fazia? Revisão e reforço. E é isso que eu faço na mentoria. Eu falo para os alunos, ó, esquece essa ideia de que você vai conseguir acompanhar o professor. O professor, quando chega na sala de aula, ele já dá a matéria num nível muito alto. Ele já parte do pressuposto que você já tem algum conhecimento. Então, se você tenta acompanhar ele, você se frustra, porque você muitas vezes chega com um nível muito baixo da matéria e quando você está começando a aprender, ele já mudou de conteúdo. Então, o que eu fazia? Eu chegava na sala de aula já tendo visto alguma coisa. Então, o professor vai dar aula de cinemática amanhã, eu vou ler alguma coisa hoje, vou fazer algumas questões hoje, para amanhã eu já conseguir chegar na sala de aula com algumas dúvidas e conseguir entender o que ele fala. Daí, quando eu chegava em casa no dia seguinte, eu ia fazer as questões da apostila, se eu tivesse no nível da apostila, ou eu descia um degrau, pegava ali um livro base, né? Porque eu fiz um ano de base, mas não deu para fazer a base perfeita de tudo, então eu sempre escolhia, vou para a apostila se eu der conta ou vou para o livro base, né? E aí eu sempre tentava acompanhar o professor, né? Quando ele mudava de matéria, eu mudava também. Só que aí vem um pulo do gato. Como não dava tempo de eu fazer as questões fáceis, médias e difíceis no horário ali da manhã, antes do professor começar a próxima matéria, eu fazia as fáceis e as médias. Daí, quando ele mudava de matéria, eu mudava junto. Porque daí eu ia conseguir tirar minhas dúvidas na sala de aula. Senão, o que ia acontecer era que o professor agora ia estar dando, sei lá, eletromagnetismo e eu ainda na eletrodinâmica, e aí o professor ia dar aula de eletromagnetismo, eu não ia entender nada, eu não ia poder tirar dúvida com ele de eletromagnetismo porque eu ainda não cheguei, e eu ia começar a perder vontade de assistir aula. Então, eu seguia com ele. Ele mudou para eletromagnetismo, vou mudar também. Porém, em que momento eu vou aprofundar a eletrodinâmica, já que eu só tive tempo de fazer questão nível 1, nível 2 de noite. De noite era o momento que eu tirava para isso, para aprofundar conteúdos antigos. Então eu não tinha mais aquela pressão de tenho que terminar todas as questões até
até o professor, antes do professor mudar de matéria. Não, eu estudava de noite, fazia esse momento de revisão e reforço, que eu chamava, né? De manhã, o estudo tradicional, onde eu pegava ali questões da apostila ou do livro base, de noite, revisão e reforço. Daí eu ia aprofundando devagarzinho nos conteúdos que eu sentia necessidade, tá bom? Então, outra coisa que eu anotei aqui, eu tinha um grupo de estudos pequeno, beleza? Eu tinha um grupo de estudos pequeno, eu não gostava de um grupo de estudos grande, porque eu sentia que o estudo em grupo mais dispersava do que me ajudava. Então, a gente só se reunia para corrigir provas antigas, a gente se reunia para tirar a dúvida um do outro ali depois que a gente fazia a prova, e no final nós 3 passamos no ITA do grupo. Eu não gostava de grupos maiores do que isso, porque eu sentia que dispersava. Outra coisa, uma rede de apoio. Você tem que ter uma rede de apoio, tá bom? Eu tinha ali a minha igreja videira aqui em Fortaleza, sou muito grato ao pastor Costa Neto, porque ele sempre me apoiou. O meu grupo, minha célula da igreja, eles sempre me incentivavam muito, então eles olhavam para mim e falavam assim, ó, o aprovado, ó, o futuro aluno do ITA, e isso me enchia de ânimo, porque muitas vezes eu estava desanimado, frustrado por ter tido uma semana difícil, porque as notas dos simulados batiam forte, eu tirava nota baixa, mesmo depois de me esforçar tanto, e ver que pessoas acreditavam em mim me encher de ânimo de novo. Então tem uma rede de apoio. Se seus pais não te apoiam, procure um grupo na sua igreja. A igreja normalmente é esse lugar de acolhimento, onde as pessoas elas falam muito sobre o propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um plano com você lá dentro dessa instituição que você quer entrar. Por que eu digo isso? Porque Deus quer usar pessoas para serem multiplicadores. Como assim? Você que está vendo esse vídeo tem um dom e um talento ligado ao conhecimento. Hoje você estuda matemática, física e química, mas um dia você vai ter poder aquisitivo, poder de influência e conhecimento que você vai adquirir dentro da sua faculdade. E dessa forma você vai conseguir ajudar muito mais pessoas com seu poder, com seu dinheiro, com a sua influência, com a sua inteligência, com as coisas que você vai construir, seja no ITA, no IME, na Escola Naval, na AFA. Então, Deus acredita em você, Deus é quem te dá força. Se você acordou hoje é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. É Ele falando, filho, eu te perdoo dos seus pecados, dos erros que você cometeu ontem, por causa do sacrifício que meu filho fez. Se você crê em Jesus Cristo, Ele lava você dos seus pecados. Amém? Mais 2 pontos, tá? Correção. Correção do simulado é muito importante. Eu percebi que muitos dos erros que eu cometia eram repetidos. Eu repetia erros e era por causa disso que minha nota não estava subindo. Então eu comecei a fazer uma correção detalhada. Antes de eu fazer muitas provas, eu comecei a parar um pouco, reduzir o número de provas e fazer uma correção detalhada para aprender com aqueles erros. Outro ponto muito importante também foi mirar em algo maior, porque quando eu tentei o ITA pela segunda vez, eu percebia que muitas das questões eu sabia fazer, mas eu não tive condição de fazer porque a prova era muito rápida e eu estava nervoso. Então, o que acontece no dia do vestibular? Você, por causa do nervosismo, acaba não conseguindo fazer tudo que você consegue. Então, o que eu percebi? Eu preciso mirar em uma coisa mais difícil do que o ITA, para que eu consiga passar. E o que é mais difícil que o ITA? Não tem, é o vestibular mais difícil. Então, o que eu fiz? Coloquei para eu treinar com menos tempo. Se eu tinha 4 horas de prova, eu vou treinar agora com 3 horas e 30. Vou treinar com 3 horas. Comecei a fazer as provas dos simulados do cursinho que tinham questões mais difíceis do que as do ITA. Da mesma forma, você que quer EAR, ESA, você tem que mirar passar na SPSEC. Você não pode se acomodar em conseguir acertar as questões da EAR e da ESA. Já estou acertando. Não, isso não adianta. Você tem que ir além. Você tem que pegar as questões da SPSEC, porque você sabe que no dia da prova, pode ser que a prova venha mais difícil. No dia da prova, você vai estar nervoso. Então, se você consegue fazer questões mais difíceis do que a da EAR e da ESA, quando você chegar no dia da prova, você vai ter uma boa surpresa. Você vai conseguir fazer com tranquilidade as questões do seu vestibular. Da mesma forma, se você quer SPSEC, você tem que mirar na AFA, nas questões da Escola Naval. E se você quer AFA, Escola Naval, EFON, você tem que mirar nas questões do ITA e do IME. Coloque na sua cabeça que o seu objetivo é passar no ITA, tá bom? Para que você não estacione ali nas questões da AFA. Ah, Nilton, eu já consigo resolver as questões da AFA. Poxa, são 64 questões, você tem uma prova de redação também para fazer, são questões que não são fáceis, são provas que a cada ano ficam mais difíceis, então mire em algo mais difícil, tá bom, gente? Essas foram as minhas dicas. Vagas da mentoria estão abertas, tá bom? Então se você quer ser meu aluno em 2024, 2025, é só você clicar aqui no link para visitar meu site. E se você quiser conversar comigo, lá tem um link do WhatsApp para a gente falar sobre qual o melhor plano para você estudar. Beleza, gente? Contem comigo, um abraço, me sigam no Insta e deixem um like aqui no vídeo. Valeu!